Bom, boa noite, gente. Vamos terminar de vídeo, vamos todos ficar de férias, né? Vamos todos ficar livres disso. Chapo Vaiaboque venceu hoje, muitas felicidades. E bom, assim como um colega meu, Gabriel, disse, a gente recebeu um presente de vida, a gente tem que resolver esse presente, né, velho? Bora resolver o presente, bora lá. A gente já chega aqui e a gente vai ter os dados, tá, gente? E como é que a gente acessa esses dados? Vai ter um arquivozinho lá que a Edvir disponibilizou, que é o... cadê o nome? Que é o SAV, e aí vai ter tudo isso daqui, gente. Nada disso daqui foi feito por mim, foi tudo disponibilizado por Edvir. E bom, a gente tem que entender um pouco as nossas variáveis e a gente entende que são questões, e questões têm rótulos, e os rótulos que Edvir deu foram os mais criativos que a gente teve, né? Que foi, o SPSS sempre trava quando tento usá-lo. Eu choro abertamente com a menção de tendência sempre. Eu entro em coma sempre que vejo uma equação. Os computadores estão atrás de mim. Todos os computadores, meu Deus, enfim, gente, são variáveis que vão ser eternizados aqui no meu coração, na minha mente, de tão engraçados que são. Estou rindo aqui, maravilha. E bom, vamos pro que importa, tá, gente? Eu queria falar que a questão 3 é muito complicada, não muito complicada, mas ela envolve muita coisa e eu queria fazer parte desse processo com vocês, com que vocês entendessem todas essas coisas, tá, gente? Quem tiver dúvida pode me perguntar no zap, pelo amor de Deus, eu insisto que pergunte, porque é uma questão chata, é uma questão que tem uma variabilidade alta, mas eu tentei simplificar o máximo aqui para vocês através do trabalho da monitora e através dos vídeos que Edvir tem fazendo uma análise fatorial. É importante entender que essa questão ela pode ir para mais de um caminho, ela pode ser interpretada de mais de uma forma, e aqui eu me atentei ao básico, de forma com que vocês consigam, claro, desenvolver da forma que vocês quiserem essa outra visão. Mas que o básico também funciona, tanto que a monitora fez o básico e tirou 10, tá, gente? Não desmerecendo, mas falando de que Edvir considerou. Tá, então a gente precisa, obviamente, para conseguir chegar na nossa análise, nós precisamos vir em analisar. Aí vamos aqui em redução de dimensão, fator. E aí muito provavelmente vai estar assim, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar tudo de lado para cá. Uma dica que eu dou é você dar Ctrl A do seu teclado e você passa tudo. Pronto, já acabou. Não precisa de variável de seleção se você ter essas variáveis normais aí. Já decidiu tudo, tá, gente? A gente vem para descritivos, marca descritivos de univariável, marca determinante e marca teste de esfericidade de Bartlett e KMO, ok? Aí não deem ok, não deem um outro ok, agora vamos em extração. Visto que estamos em extração, nós vamos aqui em faltou a memória. Calma aí. A memória voltou e você vem em extração e você bota em componentes principais. Gente, quando eu falo que você pode ter várias variabilidades nessa questão, já começa aqui no método. Porque o nosso método, ele pode ser componentes principais, pode ser verossimilhança máxima, pode ser fatoração do eixo principal e pode ser método alfa de análise fatorial. Caso você vá fazer por algum desses métodos, é importante que, se você tiver alguma dúvida, você possa sim falar comigo, porque o método que eu vou fazer na minha prova, no meu PDF, vai ser a verossimilhança máxima. É importante entender que cada método tem o seu valor, cada método tem a sua valia, e que não importa, você não vai perder ponto por causa do método que você escolha, contanto que você explique por que é aquele método, ok, gente? E que a gente vai para os componentes principais, porque é o método mais simples e tem construtos mais bem definidos no mundo da estatística. É importante a gente marcar aqui o scriptplot, porque o scriptplot vai ser o nosso gráfico do cotovelo, gente, do joelho, que Edvir quer muito. Importante ter matriz de correlações marcado, já vem marcado, mas vamos manter, e com base no alto valor, com valores próprios superiores a 1. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Muito importante. Eu acredito que eu não tenho anotado, mas eu consigo escrever uma nota depois no grupo para qualquer pessoa que queira ler, porque é importante o alto valor tá em 1,
ok? Aqui vocês deixam como tá, vão continuar. E aqui, gente, vai ter rotação. Rotação é uma coisa que vocês podem usar, mas que eu não vou usar para este vídeo, ok? Mas as duas rotações que eu recomendo serem usadas é a Varimax e a Oblime Indireto. No caso da minha questão, eu vou usar a Oblime direto, mas nesse caso desse vídeo, como é algo mais simples, como é algo mais introdutório, mais básico, de forma com que eu consiga ajudar todos vocês, é o nenhum, tá? Esse método nenhum, ele é muito importante, de forma com que não vai gerar mais informação do que a gente precisa, e ele divide no próprio, na própria apresentação da análise fatorial, ele não usou nenhuma na rotação, então ele não pode cobrar, né? Pontuações vocês ignoram, e opções vocês podem deixar como está. Nisso vocês vão dar OK e vai vir simplesmente as tabelas do demônio para nós fazermos aqui, tá, gente? E é bom ter cuidado, ter muito cuidado. Tá certo, gente? E aí a gente vai trabalhar coisinha por coisinha aqui, começando pelo KMO. O KMO, ele vai ser esse teste que vai medir se os seus dados têm qualidade suficiente para análise fatorial. E quanto mais próximo de 1, a gente vai perceber que melhor é os seus dados para essa análise. Quando a gente olha aqui no KMO, que é a medida de Kaiser-Meyer-Hawkins de adequação de amostragem, a gente vê que é 0,93. Gente, isso é muito próximo de 1, isso é muito importante. E vocês colocam lá que a análise do teste KMO indicou que o teste tem uma quantidade de dados suficiente e boa, e qualidade boa para uma análise fatorial, tá, gente? Isso é muito importante de comentar. Sobre o Bartlett, a gente tem que o teste de felicidade de Bartlett verifica se a matriz de correlação é diferente de uma matriz de identidade. E você me pergunta, e Alisson, o que é uma matriz de identidade? É uma matriz de identidade, é uma situação em que cada variável só é única e que não se correlaciona com as outras. E aí a gente vai perceber aqui que eu não trouxe uma tabela, mas basicamente a gente vai perceber que as variáveis elas se correlacionam sim umas com as outras. Então é importante a gente ressaltar esse ponto de que existe sim uma correlacionalidade entre uma variável e entre outra, ok, gente? Isso é importante. Em uma linguagem simples, que eu pedi aqui, que tá meio errado, porque anti-med não vou mais usar, era o que eu ia usar, mas não vou usar, que tem algum item específico que não combina com os outros, e nesse caso não tem. A matriz de correlação foi o que eu pedi para vocês marcarem, que é justamente de análise fatorial, nós justamente 10 ideias de que os itens se correlacionam porque compartilham fatores comuns. Ou seja, a mesma coisa que eu estou falando de esses itens que a gente está estudando, eles se correlacionam, eles são parecidos, eles têm influência um no outro. E bom, eles têm, baseado nas questões de vídeo, eles têm porque são questões muito psicológicas, muito estatísticas, muito matemáticas, e no fim levam a algum caminho psicológico muito próximo, tá, gente? Bom. Eu coloquei aqui também a faturação do eixo principal que eu ia usar, mas eu não vou mais usar, infelizmente, devido a uma infelicidade, porque eu percebi que talvez ficasse mais difícil, talvez ficasse menos produtivo para vocês conseguir isso. Enfim, falando um pouco aqui sobre o gráfico, a gente tem que essa determinante que a gente pede para fazer, ele tem que ser distante de zero. Como ele é 0,01, pode parecer que é muito próximo, mas isso não é zero, isso é distante de zero, tá, gente? E como isso é distante, quer dizer que é algo bom, quer dizer que é uma análise funcional que dá para realmente realizar essa análise sem mais problemas, tá bom, gente? E bom, e aí a gente tem que entender o script plot. O script plot, ele vai ser esse gráfico aqui, que basicamente ele vai definir onde vai cortar os fatores. E os fatores, o que é? A gente vai chegar lá, mas é o ponto em que se diverge várias vezes, de forma com que a gente entende que tem questões que eles têm um alto valor maior. E que isso é importante para a definição de fatores, tá? A gente Ave Maria, tá certo, gente? Enfim. Agora, chegando aqui mais para as estatísticas descritivas e comunalidades, a gente entende que as estatísticas descritivas vão indicar essa questão dos 23 itens que foram respondidos, né? E vão falar mais das médias, vão falar mais do desvio padrão, mas isso aqui, de modo geral, não vai dizer muita coisa pra gente. Só vai dizer que a gente tem uma variabilidade suficiente para a gente fazer teste. E a gente vai ver aqui no desvio padrão, que vai de... Cadê? Aqui, 8,28 a 1,101, não, 1,263.
Enfim, de forma que a gente vê que existe de fato uma mudança de desvio padrão. A gente também vê as médias que vai de um valor, 1,62 até 3,89. A gente 3,89 não, perdão. Mas enfim, vai ter essa mudança, vai ter essa variação, então a gente entende que talvez esses números se correlacionem, mas que não necessariamente eles são iguais, que existe sim uma diferença de valor entre eles, tá, gente? Enfim, descendo um pouco, a gente vai chegar nas comunalidades. E as comunalidades eles vão ser gerados pelo nosso método de extração que eu falei para vocês escolherem. O método de extração ele pode ser o verossimilhança, pode ser o fator do eixo principal, pode ser os componentes principais, nesse caso os componentes principais. E se você for usar um método diferente, você vai ter um resultado diferente. No fim, gente, é importante entender que cada método ele vai ter sim uma extração diferente, mas que no fim ele vai querer te dizer a mesma coisa com formatos diferentes, porque, gente, são os mesmos valores. É só uma visão diferente de alguma coisa. E a gente vai ter aqui que a gente vai ter essas comunalidades que elas vão ter extrações. E essas extrações a gente tem que entender que quanto mais próximas de melhores elas são no sentido de tipo mais fortes, não no sentido de evidência, mas no sentido de mais forte. Evidencia que aquilo é mais forte. Bom, a gente entende que cada coisa aqui foi bem obtida, mas a gente entende que existem variáveis que elas vão ser mais fracas que outras. E por que isso acontece? Porque algumas são menores. Isso é normal. A gente entende que a gente tem uma média que vai de mais ou menos 335, que vai de 739. Isso por si só pode parecer enganoso, porque fala, a gente vai de um ponto baixo para um ponto consideravelmente alto, que é acima da média, que é acima do 7. Mas a gente só tem uma extração, uma variável de extração que é acima de 7, que é a nunca fui bom em matemática, que é algo bem condizente comigo, né? Não sei com vocês, eu não quero projetar em ninguém. Eu sou ruim em matemática. E aí a gente vai vendo outras variáveis e nenhuma passa de 7, ó. 4, 4, 4, 5, 3, 6, 5. Chegam perto, mas a gente entende que é um quadro razoável, é um quadro razoável, é um quadro médio. Não necessariamente é um quadro bom, mas é um quadro médio, mas ele tem uma exceção, que é o nunca foi bom em matemática. Então vocês colocam que é um quadro que tem um ponto alto, mas não é necessariamente um quadro bom, é um quadro razoavelmente bom, assim como eu coloquei aqui, de forma que sugere uma qualidade média de representatividade. Não necessariamente quer dizer alguma coisa, só ser médio, ser comum. Sobre a questão da variância total explicada, a gente tem que entender que a análise fatorial ela tem que revelar fatores pra gente, tá, gente? Mas antes de revelar os fatores pra gente, ela precisa fazer essa soma de extração. E soma de extração é uma coisa meio complicada, mas que a gente não precisa se explicar, então eu não vou me atentar a essa explicação. Mas a gente vai ver aqui que vai ter esses fatores aqui, e esses fatores somados vão fazer o que a gente precisa. E aí a gente vê aqui nessa porcentagem de variância que só no nosso primeiro componente a gente tem 31%. E aí no nosso segundo a gente tem 7%, no nosso terceiro a gente tem 5% e no nosso quarto a gente tem 5% também. E aí vai caindo por terra a força de cada componente. Mas é muito importante a gente entender que o primeiro componente ele tem uma força muito, muito grande na definição da nossa porcentagem cumulativa, tá, gente? Da nossa porcentagem de soma de extração total. Aqui, como eu falo, esses fatores explicam em conjunto 50,317 da variância total dos dados. E isso, gente, é muito forte, porque indica que tem um fator dominante no que está acontecendo, que é o fator 1. E como a gente vai provar que esse fator 1, de fato, ele é dominante? A gente vê aqui no joelho, cotovelo, enfim, não importa como você queira chamar. A gente vê que o componente 1, ele tem uma quantidade de alto valor muito alta, muito, muito alta. E você não precisa necessariamente saber o que é alto valor, mas tem que saber que é importante para a definição de fatores. É importante entender que para a definição de fatores, existe uma quantidade que vão ser os componentes que vão ter um alto valor mais ou menos maior que 1, e depois vai acontecer uma linha, que essa linha vai caindo,
E essa linha vai ser a estabilidade, que não vai mais definir fatores. A gente vê aqui no scriptplot que é, obviamente, o componente 1, que está entre mais ou menos entre 7, um 7 aqui mais ou menos, 7,5. A gente vê o 2, que é um 1.9 mais ou menos. A gente vê o 3, que deve ser um 1.6, 1.7. E a gente tem o 4, que deve ser um 1.5, por aí. E aí a gente vai vendo o 5, o 6, o 7, o 8, eles começam a seguir uma linha de estabilidade de forma com que eles não tenham uma força dominante para virarem fatores. E como eles não têm, a gente vai cortar no 4, porque o 4, por mais você diga, nossa, Alisson, o 4 é bem pequenininho, ele já tá formando a linha aqui e tal, no caso aqui, ele já tá meio que formando a linha aqui, já tá preparando, sim, mas ele ainda tem um valor forte, mesmo que fraco, ele ainda tem um valor mais forte que os outros. E aí a gente vem para a matriz do componente, tá, gente? E basicamente a matriz de componente vai ajudar na definição de qual é o fator de cada coisa. Por exemplo, a gente vê que desvios padrões me deixam estressado. Isso é uma coisa que está negativa aqui no 1, então é uma coisa que não pertence ao fator 1. Mas a gente vê que tem não entendo de estatística, que está em 556 e pertence ao fator 1 porque está positivo. Todos os computadores me odeiam. Nunca fui bom em matemática. Eu fui mal em matemática na escola, acabou de passar a maior mato da minha vida. Então a gente percebe que é algo que de fato não o fator 1 ele não fala muito necessariamente de estatística, de SPSS. Aí eu falo isso e literalmente a primeira coisa que tem é estatística não fazem chorar. Mas que ele tem fatores mais fortes quando a gente está falando de computador. E aí a gente vai ver o fator 2 e aí vai ter, tipo, meus amigos são melhores em estatística do que eu. Ou seja, uma síndrome de superioridade no fator 2 está mais presente do que no fator 1. E bom, gente, é importante que a gente entenda que a gente pode nomear os nossos fatores. A gente pode dizer que o nosso fator 1 é uma ansiedade geral. Os computadores estão atrás de mim, os computadores têm mente própria deliberadamente, não é errado sempre que eu os uso. Ou seja, é algo mais ansioso. A pessoa está ansiosa, está fazendo coisas, essas coisas estão dando errado, essas coisas estão me perseguindo. É uma paranoia. E aí a gente vai ver no fator 2, é mais uma negação. Mais uma dominação que a gente tem na parte da visão do outro, que é meus amigos são melhores em estatística do que eu. Tipo, isso não é um fator necessariamente de ansiedade, entende? São fatores que cabem em um lugar que não cabem em outro. E aí a gente vai vendo esses fatores que o fator 1, gente, ele vai ser muito dominante. Então é importante falar que essa dominância do fator 1 faz com que muitas questões se tornem dele. E que vamos ver questões aqui na 4, por exemplo, a gente vai ver que muitas questões aqui na 4 meio que são muito fracas. Com exceção de meus amigos não são melhores do que os PSDS do que eu. Mas mesmo se eu for bom em estatística, meus amigos vão pensar que sou um nerd, que é o maior fator que a gente vai ter aqui na 4, e mesmo assim é fraco. É um fator fraco. Então, tem uma extração fraca. Então, é importante entender, quando você for escrever para Edvide, que, bom, vai ter que... vai ter fatores que vão parecer mais com algumas coisas, que são conceitos psicológicos. Você pode dar esses conceitos, vamos ver, aqui com a anotei. O segundo fator agrupou itens relacionados à comparação social e o julgamento por pares. O terceiro fator apresentou a associação com aspectos relacionados à experiência com tecnologia, enquanto o quarto fator expressou aspectos mais específicos de identidade e percepção social. Ou seja, você pode sim e deve nomear da forma que você acredita que se encaixe em grupo os fatores. Mas é importante entender que o primeiro fator ele é muito forte e que ele tem uma alta carga fatorial. Também é importante entender que nesse caso, vazou o vídeo aqui da edição, também é importante entender que nesse caso a gente não está fazendo uma vistoria da rotatividade, da rotação dessa matriz de componente. Então, tipo assim, é importante entender e é importante registrar na sua atividade estatística que você não está fazendo essa matriz de rotatividade.
Mas eu gostaria de reiterar aqui e agora que se você quer de fato mudar o seu método de extração, ou se você quer fazer uma rotação, eu posso ajudar e eu sei como fazer isso. Mas a questão é, nesse exemplo que eu quis dar, a gente não tem essa utilização da rotação para que a gente tenha algo mais simples, algo mais normal, algo mais que divide de fato ensinou. Mas você pode sim, no seu direito, colocar a rotação e interpretar a rotação. Porque como funciona a rotação, gente? A rotação, através do seu método de extração, ele vai estudar o que. Como eu vou dizer? Ele vai dar um outro viés, uma outra visão para seu método de extração, para que de forma com que você analise através do seu método de extração e do seu método de rotação o que você está vendo. É importante entender que métodos de rotação diferentes têm coisas diferentes que eles procuram e coisas diferentes que eles se agregam ou não positivamente. Por exemplo, algum pode se agregar em menos números, menos amostras. Algum outro pode se agregar em mais amostras, muitos números, números muito altos, números decimais, enfim, etc. Mas, só reiterando aqui o ponto aqui, é que é algo mais básico. Algo que a gente vai revelar essa presença desses 4 fatores, mas não necessariamente existe essa rotação fatorial, mas que vai sim apresentar-se essa distribuição mais difusa das cargas dos fatores e vai dificultar sim uma interpretação mais clara. Mas essa dificuldade numa interpretação mais clara não indica que você não esteve interpretando o seu método de extração e a sua matriz de componente. Então, gente, acho que realmente para fechar esse assunto da matriz de componente, você só precisa comentar sobre as forças dos fatores e de como eles são definidos pelo scriptplot. O scriptplot, gente, ganhou muita importância por Edvige, e é muito importante que a gente entenda que é importante definir isso daqui. É importante definir como um está lá em cima, é importante definir como ele tem essa quantidade de alto valor próprio, imensa, e como os outros não têm. Tá certo, gente? Enfim, acredito que foi isso. Eu acredito sim que ficou um vídeo mais disperso, um vídeo mais corrido. Eu tentei simplificar muita coisa e muita coisa não dá para ser simplificada da forma que eu desejei, mas trabalhando aqui com o método que Edvige trabalhou com a monitor e trabalhou em sala, aqui tá tudo que vocês precisam saber. Caso alguém queira se expandir, queira usar outro método, queira usar outra rotação, queira uma explicação mais avançada, uma explicação que deseje aprender um pouco mais sobre, para talvez garantir alguns pontos a mais, precisar de ajuda até na formulação da palavra, eu gostaria sim de ajudá-lo. E é muito importante que vocês me mandem mensagem se vocês precisarem de qualquer coisa que seja relacionada à estatística e sobre esse trabalho.